paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! E aí, como vocês estão nessa manhã de domingo? Já levantaram? Já tomaram café? Se você ainda está na cama, já deu a hora, são 10 horas, levanta, espreguiça, pega, a sua Bíblia, pega a sua revista e pega também um papel, um caderno e caneta para você anotar as coisas que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje, porque depois tem o feedback. Então, eu quero dar para você um bom dia, dá uma paz do Senhor aí no chat, fala comigo, conversa comigo. Antes de começar a aula, eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, fazer um comentário, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para podermos divulgar a palavra de Deus. Se você é visitante aqui no nosso meio hoje, eu quero dizer que você é muito, muito, muito bem-vindo. Escreve seu nome aí no chat também, dá um oi para a gente falar com você. Então, pré-adolescentes, hoje nós vamos ter a nossa lição de número 10. Já estamos terminando, só falta mais 3 lições para acabarmos o trimestre. E hoje o título da nossa lição é Fazendo Escolhas Sábias. Nós já temos falado sobre esses temas durante todo o nosso trimestre e hoje nós vamos falar de forma mais específica sobre isso. Então, antes de começar, tá todo mundo aí? Todo mundo já está aí sentadinho? Todo mundo já deu a paz do Senhor? Vamos orar juntos? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais este dia. Muito obrigada por mais um domingo que estamos aqui para ouvir mais, para aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus, cada pré-adolescente que está ouvindo essa lição. Que cada um deles, Senhor, possa aprender e internalizar dentro de si todas as lições que nós vamos aprender na aula de hoje. No nome de Jesus, amém. Bom, como eu já falei, o título da nossa lição é sobre fazer escolhas sábias. E nós vamos falar muito sobre o que são valores, o que são princípios, como que nós fazemos escolhas sábias. Então, vamos começar lendo o texto base da nossa lição de hoje, que está lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos ver quem acha primeiro? Provérbios 3, versículos 5 e 6. Quem achar primeiro, coloca aí, hein? Vamos ver. Provérbios 3. Estou achando. Achei. Todo mundo encontrou? Provérbios 3, 5 e 6. Vou ler, acompanha aí, hein? Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Bom, esse versículo aqui está dizendo para nós confiarmos no Senhor e não se estribar no próprio entendimento. Larissa, o que é estribar? Estribar é a mesma coisa que apoiar. Então, aqui está dizendo para que a gente confie no Senhor e não se apoie no nosso próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre valores. Você certamente já ouviu essa palavra. Nós já falamos sobre essa temática em outras lições. E, mais uma vez, aqui a revista trouxe para reforçar. E, como nós vamos falar de um assunto tão importante como esse, primeiro, antes de tudo, eu quero te perguntar: o que são valores? Responde para mim aí no chat. Às vezes a gente ouve tanto uma palavra, mas não sabe direito o que ela significa. Eu quero que você coloque para mim o que são valores. Escreve aí. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. O
que você acha que são valores? Não é para pesquisar, hein? Não é para pesquisar lá no Google, não. É da sua cabeça. E aí? Bom, gente, valores é um conjunto de normas, de princípios que são passados de pessoa para pessoa, que guiam a vida de alguém e o comportamento de alguém. Então, tipo, uma analogia. Se eu tô no centro de Campo Grande, eu não conheço nada, e aí eu quero chegar na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu celular, vou abrir o GPS e colocar o endereço da igreja, porque o GPS vai me guiar no caminho que eu tenho que seguir até chegar na igreja. Os valores fazem a mesma coisa. Eles guiam a pessoa pelo caminho da vida. E todo ser humano tem valores, sejam eles bons ou ruins. E geralmente são desses valores que vêm as nossas noções assim, do que é certo, do que é errado. Por exemplo, mentir é errado, colar é errado, amar o próximo é certo, ser honesto é certo. E esses valores a gente recebe dos nossos pais, das pessoas que convivem com a gente, né, que nos criaram, dos meios que a gente está inserido, então, escola, igreja. Durante toda a nossa vida, nós vamos absorvendo esses valores que são passados para a gente. E, sem esses princípios, o mundo seria um caos. Porque, olha só, pensa. Por exemplo, a gente acabou de passar por um momento de Olimpíadas. Pensa nos Jogos Olímpicos. Cada jogo tem a sua regra, cada esporte tem a sua regra. Se um atleta não segue aquela regra, ele está desclassificado. Não tem como o jogo funcionar sem as regras. Da mesma forma, é a nossa sociedade. Existe um conjunto de normas que nos guiam e eles precisam ser cumpridos para que haja uma boa convivência entre todo mundo. Mas agora, uma pergunta para você. Outra pergunta que eu quero que você me responda também. Aonde estão baseados os seus valores? Responde aí no chat. Onde que estão pautados os seus valores? Bom, para nós que somos cristãos, eles estão pautados e precisam estar pautados aqui, ó, na palavra de Deus. Mas você consegue entender o que isso significa? Você consegue entender o que é ter valores pautados, baseados na palavra de Deus? Porque esses valores, eles determinam quem você é, eles determinam o que você faz, como você pensa, quais são as suas opiniões. E vocês devem ter acabado de me responder que os seus valores estão baseados na Bíblia. Mas você tem vivido de acordo com ela? Os seus pensamentos, as suas ideias, as suas opiniões, elas estão de acordo com o que a Bíblia diz? Nós, geralmente, aprendemos esses valores desde que nós somos muito pequenos. Pelo que os nossos pais nos ensinam, né? Como eu já disse, se você não tem pais crentes, talvez você tenha aprendido os valores cristãos com os seus responsáveis, né? Com as pessoas que estão à sua volta, mas não importa. A questão é que vai chegar um momento da sua vida onde você vai ter que tomar uma decisão de verdadeiramente servir a Deus e verdadeiramente seguir esses valores. Então, assim, hoje, você vai na igreja só porque os seus pais te levam? Ou você já entendeu o porquê que você precisa ir na igreja? Porque a nossa fé, ela não pode depender dos nossos pais para sempre. Agora que vocês são pré-adolescentes, vocês precisam dos seus pais para levar vocês na igreja, às vezes para ficar cobrando, de ler a Bíblia, de orar. Mas a fé e a salvação, elas são individuais. Você não tem que depender dos seus pais ou dos seus responsáveis, mas a sua fé ela tem que estar firmada em Jesus. A sua fé não pode depender de nada que não seja Jesus. Lá em Hebreus 12:2 diz, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
E não pense assim que, bom, os meus pais são crentes. Eu não faço mal para ninguém. Eu vou na igreja toda quarta, todo domingo, no sábado às vezes na segunda eu vou também. Eu oro antes de dormir. A gente faz devocional junto, em família, tá tudo certo. Eu sou crente. Eu tenho princípios cristãos, tá tudo bem. Muito cuidado com esses pensamentos para adolescente. Muito cuidado. Porque ter uma família crente, ir na igreja todo domingo, não fazer mal para ninguém, parecer ser bonzinho na frente das pessoas, não garante que você é um verdadeiro cristão e que você vive de acordo com a palavra de Deus. Vão ter momentos que você vai precisar tomar uma decisão. Pode ser qualquer decisão, mas vão existir esses momentos na sua vida. Seja na escola, seja com seus amigos. E os seus pais e as pessoas que te ensinaram, elas não vão estar lá para te ajudar. Elas não vão estar lá para ver o que você está fazendo. Vão ter outros momentos de decisão também, onde ninguém vai estar lá te vendo. Onde vai ser só você e Deus, que sempre vê todas as coisas. E são nessas ocasiões que o nosso verdadeiro eu é mostrado. São nessas ocasiões que quem a gente realmente é se revela. Então, são nessas horas onde é revelado se os nossos valores realmente são bíblicos ou não. Tem uma frase que ela diz assim: você é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então, o que você faz quando ninguém está olhando? Como é que você se comporta? Se alguém te der um troco errado, você vai devolver ou não? Ninguém está vendo, ninguém vai ver se você pegar aquele dinheiro, mas você vai devolver ou não? Se você está fazendo uma prova e ninguém está te vendo, ninguém está olhando, ninguém vai saber se você colar. Você cola ou não? Se você está sozinho com o seu celular, você vai acessar conteúdos que vão contra Deus ou não? Nessas horas, você tem que escolher. Ou você vai agir de acordo com o que a palavra de Deus diz, ou não. Porque a escolha é sua. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio para que nós façamos nossas escolhas. E ele nos mostra qual é o caminho certo, mas nós escolhemos para qual lado nós vamos. E não importa a escolha, nós sempre vamos ter as consequências daquilo, sejam boas ou sejam ruins. Mas, primeiramente, como eu disse, você precisa seguir os valores bíblicos. Beleza, você sabe disso. Mas antes disso, você precisa conhecer a Bíblia. Porque como você pode afirmar que é cristão se você não sabe o que a Bíblia diz? Você não tem que conhecer a Bíblia só pelo que os seus pais te falam, só pelo que os seus professores da igreja te dizem. Não, você também tem que conhecer a Bíblia lendo. Você precisa ler. Como eu já disse, a sua fé ela não tem que depender de quem está na sua volta. Você precisa buscar a Deus por si próprio também. Se você não buscar a Deus e buscar entender os valores bíblicos, você vai ficar vulnerável no mundo. A sua fé vai ser fraca. Então, imagina que acontece alguma situação e um colega seu te confronta sobre a sua fé. Se você verdadeiramente não souber e não conhecer o que está escrito aqui, a outra pessoa ela pode vir com argumentos que vão te deixar sem saída, porque você não conhece. E aí você pode facilmente ser influenciado. Por isso que a gente sempre fala, do porquê nós estamos estudando sobre a criação e sobre a teoria da evolução. Por que nós estamos estudando isso? Para que a nossa fé seja fortalecida diante de todas essas coisas que estão sendo ensinadas no mundo. Então, só dizer que os seus princípios são baseados na Bíblia é fácil. Mas, enquanto você não exercer, enquanto você não praticar de verdade isso na sua vida, não vai valer de absolutamente nada. Vamos ler
Tiago 1, 22, 24. Abre aí a sua Bíblia, pega ela. Tiago 1, 22 e 24. 22 ao 24, né? Vamos lá. Quem achar primeiro, coloca aí. Tiago 1. Achei. Tiago 1, 22 e 24. Vamos lá, vou ler, hein? E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. A Bíblia aqui está dizendo que se você for só um ouvinte da palavra de Deus ou dos valores da palavra de Deus e não for um praticante dessa palavra, você é como um homem que olha o seu rosto no espelho e logo depois que termina de olhar no espelho, esquece de como é o seu próprio rosto. Você esquece como é o seu rosto? Não, todo mundo sabe muito bem. Apesar da gente não ficar se olhando o tempo inteiro, nós sabemos como é o nosso rosto quando a gente chega na frente do espelho. E a Bíblia aqui está falando que quando nós não cumprimos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos olhando para um espelho e quando saímos dele, esquecemos. É como se você estivesse indo para um lugar com um GPS na mão, com o celular na mão te mostrando qual é o caminho que você deve seguir, qual a rua que você deve seguir para chegar num determinado lugar. E você vai para as direções erradas. Ele diz para a direita, você vai para a esquerda. Ele diz para frente, você vai para trás. Assim é uma pessoa que não é cumpridor da palavra de Deus, mas é apenas ouvinte. Ou seja, uma pessoa que está dentro da igreja, que conhece o que é o certo, o que é o errado. Uma pessoa que até se diz cristã, que está aqui com a Bíblia na sua frente, mas não é cumpridor. Então, precisamos ficar muito, muito alertas com isso para que a gente não seja só ouvinte da palavra e das lições que nós aprendemos da Bíblia, mas que nós possamos cumprir todas elas, que nós possamos nos esforçar para cumpri-las. E, voltando a falar agora sobre as decisões sábias, né? Já que é o título da nossa lição. Como você decide o que você vai fazer em determinadas circunstâncias? Porque na nossa vida, gente, nós temos que fazer escolhas a todo momento. Eu vim para cá, eu tive que escolher com que roupa eu vim. Eu tive que escolher o que eu ia fazer no meu cabelo. Eu tive que escolher como é que ia ficar a organização dessa mesa. Eu tive que escolher se eu ia usar a mesa ou se eu ia usar o negócio, o púlpito. Em todo momento, seja decisões simples como essa ou decisões mais complexas, nós vamos estar tendo que tomar essas decisões. E como que você escolhe? Você faz o que todo mundo está fazendo? Você vai por si mesmo? Você pede conselhos para as pessoas? Olha, a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente busca conselho. Não procurem desabafar ou então pedir palpites para pessoas que não seguem a Deus, porque certamente elas vão te dar um conselho que não agrada a Deus, que não está de acordo com seus valores. Então, nós sempre temos que procurar desabafar e pedir essa ajuda de pessoas que são cristãs, de pessoas que são mais experientes que a gente, pessoas que são mais maduras espiritualmente do que nós, pessoas que têm as mesmas convicções que nós, porque elas sim vão poder nos ajudar e nos dar uma palavra bíblica para determinadas situações. Por exemplo, vou colocar uma situação hipotética aqui sobre pedir conselhos. Vamos supor que tem uma menina de 12 anos que está gostando de um menino. Beleza, a fulaninha está gostando desse menino
E aí ela vai desabafar com uma colega da escola que não é crente. Ai, amiga, eu tô gostando dele, sabe? Eu tô tão apaixonada por ele. Eu não sei o que eu faço. A amiga que não é crente vai virar para ela e vai falar assim: Você tá gostando dele? Vai lá falar com ele, vai ficar com ele. É tão simples, gente, é só ficar com ele. agora, se essa mesma menina vai pedir conselhos para uma pessoa que é mais madura que ela, que é crente, que tem as mesmas convicções bíblicas que ela, essa pessoa vai dizer assim: Olha, fulana, você só tem 12 anos. É melhor que você espere um pouco mais. É melhor que você guarde o seu coração. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, entrega isso que você está sentindo ao Senhor e espera nele. Porque talvez agora não é o momento de você se envolver com esses sentimentos. Agora é o momento de você aproveitar a sua pré-adolescência e guardar o seu coração. Viram a diferença de conselhos? Os conselhos que uma pessoa nos dá, eles podem impactar muito a nossa vida. E eles podem influenciar as nossas decisões, seja para o bem ou seja para o mal. Então, muito cuidado com o conselho de pessoas ímpias, pessoas que não seguem as mesmas coisas que nós, porque elas vão te dar um conselho como essa menina não crente aqui que apareceu, que falou uma coisa nada a ver que nós sabemos que não é o correto a se fazer numa situação dessa. O texto áureo da lição de vocês, ele falou do Salmo 1, versículo 1, que diz, né, assim como está na versão aqui da revista: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que é a mesma coisa do bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. É isso que diz na versão da nossa Bíblia. Que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Ou seja, que não seguem o caminho dos pecadores. E nem se assentam na roda dos escarnecedores. Ou seja, daquelas pessoas que zombam de Deus. Então, nós somos felizes, bem-aventurados, né, como a Bíblia diz, quando nós não nos ajuntamos, quando nós não concordamos com essas pessoas, quando a gente não segue o conselho dessas pessoas ímpias. E esse mesmo texto, ele continua dizendo assim no versículo 2, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós não devemos seguir as pessoas que não seguem a Deus, mas nós devemos ter como nosso maior prazer, alegria, a palavra de Deus e meditar, ler ela de dia e de noite. A sociedade de hoje está mudando muito para adolescentes. Vocês já perceberam isso? Com certeza já. Logo, os valores que existiam antes, hoje, eles estão sendo mudados para as pessoas. Mas nós, cristãos, nós acreditamos que os nossos valores, eles são imutáveis. Eles não mudam nunca, porque eles vêm de Deus. Então, o mundo tem bombardeado a gente todos os dias. Não só a mente de crianças e de jovens, né, pré-adolescentes como vocês, mas a mente de todos. O mundo tem bombardeado todos os dias com valores que vão contra a palavra de Deus. Todos os dias a mídia, seja por meio de propagandas, seja por meio de filmes, de séries, de redes sociais, de até desenhos, eles tentam empurrar na gente conceitos e um estilo de vida que é contrário aos valores cristãos. E a grande maioria das pessoas pré-adolescentes tem sido influenciada por esses pensamentos.
Até mesmo alguns cristãos são influenciados por eles. Por isso que é tão importante a gente conhecer a Bíblia e conhecer os valores contidos nela. Conhecer tudo que está escrito aqui e acreditar nesses valores. Porque ele é a própria palavra de Deus. O que está escrito aqui não contém a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. Então nós precisamos acreditar de todo o nosso coração. A todo momento, pré-adolescentes, o sistema do mundo, ele nos tenta com ideias que não são corretas, querendo fazer com que a gente aceite a verdade deles e abandone a nossa verdade, que é a verdade absoluta. Nós não cremos que a verdade é relativa, que a verdade hoje é uma e amanhã é outra, que a verdade de 500 anos atrás é diferente hoje. Nós cremos que a verdade da palavra de Deus, ela não muda e ela vai permanecer para sempre. Então, essas pessoas, nos dias de hoje, elas têm defendido conceitos que vão contra os valores bíblicos que a gente aprende sobre família, sobre homem e mulher, que Deus criou, que Deus instituiu, que Deus planejou. E eles tentam, a todo momento, tentar nos convencer que o que a gente acredita é errado e o que eles ensinam é o certo. Então, eles defendem também conceitos de que você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser ser, porque você tem que ser empoderada, porque você tem que ser, empoderado. Mas isso é uma mentira. Eles defendem conceitos que vão contra os princípios de santidade que Deus estabeleceu. Então, para eles, pode ficar com todo mundo, pode ficar com quem você quiser, da forma que você quiser, você é livre. Eles defendem conceitos de namoro que não agradam a Deus. Eles desprezam a união do casamento, a união para o resto da vida, que Deus também instituiu e planejou. Então, para eles, se não der certo, separa. É só divorciar. Eles apoiam a sensualidade da mulher, eles apoiam as mulheres mostrarem o corpo de uma forma vulgar, de uma forma que não agrada a Deus, de uma forma que faz com que elas pareçam que são objetos. Eles defendem bebedeiras e festas e drogas e todo esse tipo de coisa. E o mundo tem apoiado isso. O mundo está aplaudindo, o mundo gosta dessas coisas. Nossa, Larissa, mas isso aí que você está falando, isso aí está muito longe da minha realidade. Não, pré-adolescente, isso está mais perto do que você imagina. E pode ter certeza que pessoas que você conhece já têm esses mesmos pensamentos, já foram influenciadas e talvez já até pratiquem coisas que eu falei aqui. O mundo acha que com esses conceitos eles são livres. Eles acham que tudo isso dá a eles uma sensação de prazer, uma sensação de alegria, de satisfação, mas eles não enxergam que, na verdade, eles estão presos. Eles estão presos nas amarras do inimigo, porque tudo que o diabo quer é distorcer, é deturpar a criação de Deus. Nós já aprendemos isso nas aulas de nas aulas das quartas-feiras, que tudo que o diabo quer é roubar a glória de Deus, a glória da criação de Deus. Então, essas pessoas não enxergam que, ao invés delas serem livres, elas estão sendo escravas, escravas dos seus próprios desejos, escravas do pecado. E não pense, pré-adolescente, vendo, às vezes a gente vê na internet fotos, vídeos, stories, dessas pessoas assim, e às vezes elas transmitem uma alegria e gargalhada e felicidade, mas não pensem que o que eles estão fazendo traz a eles uma satisfação plena. Não pense que, olhando para eles, que eles estão felizes de verdade. Não.
É só uma sensação de liberdade, de prazer momentânea, mas que passa. Quando essas pessoas voltam para suas casas, elas se sentem vazias, porque nada disso que elas fazem vai preencher. Elas não são livres de verdade. Mas, graças à misericórdia de Deus, nós podemos dizer que nós somos livres de verdade. Porque no momento que nós aceitamos a Jesus e vivemos para Ele, nós somos livres. Lá na Bíblia, Jesus fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, ela nos liberta, liberta do pecado, liberta de todas as coisas erradas que fazemos. É só a palavra de Deus que traz essa libertação de pensamentos, de conceitos que não são certos. E a Bíblia também diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A Bíblia aqui está falando que essas pessoas, elas estão debaixo de uma escravidão. Então, agora que nós somos livres, nós não devemos querer voltar para essa escravidão que nós estávamos antes de conhecer a Cristo. E sobre essas pessoas que estão perdidas, pré-adolescentes, nós devemos orar por elas e ter compaixão por elas, para que Deus possa ter misericórdia. Nós temos que fazer a nossa parte, compartilhando do Evangelho com elas, não discriminando as pessoas, mas sempre dizendo para elas sobre a maravilha do Evangelho, a maravilha que é ser livre de todos esses pecados em Cristo. Nós temos o dever de evangelizar, de falar sobre essa liberdade real para essas pessoas. Para que elas um dia possam ter os seus olhos abertos e serem livres de verdade, assim como nós somos, pela graça de Deus. Então, para finalizar essa lição de hoje, eu quero dizer para que você tome hoje a decisão de seguir a Deus para o resto da sua vida. Porque pode ter certeza que essa é a decisão mais sábia que você pode tomar. Então, tome hoje a decisão de abraçar todos os valores bíblicos que você talvez já até saibam quais são, mas você não esteja praticando direito, talvez. Talvez você ainda mente, talvez você ainda engana os seus pais, talvez você parece ser alguém que você não é de verdade, talvez você xinga perto dos seus colegas, talvez você tenha inveja das pessoas, talvez você já foi influenciado por algum desses pensamentos mundanos. Mas, mesmo assim, se arrependa e se agarre, abrace os valores da palavra de Deus e saiba que aqui tem a única verdade e que os valores contidos aqui, eles são preciosos demais, porque eles nos levam para a vida eterna, porque Deus os planejou. E isso é lindo, saber que tudo que está escrito aqui, que nós podemos confiar que foi Deus que pensou, que é o próprio pensamento de Deus que está aqui. Então, toda decisão que você for tomar, seja ela simples ou difícil, seja agora na pré-adolescência ou seja no futuro, que você lembre sempre de decidir baseado na palavra de Deus. E assim você vai ser uma pessoa íntegra. Assim você vai ser um cristão de verdade, que age exatamente de acordo com o que você acredita. Não negocie os seus valores pré-adolescentes. Não troque a liberdade em Cristo pela escravidão do mundo, pela escravidão do pecado. Nunca negocie os seus valores. Vamos orar para terminar nossa lição de hoje? Eu espero que essa lição tenha falado ao seu coração. Eu espero que você tenha entendido
Eu espero que, se você ainda não decidiu, que a partir de hoje você decida seguir o que está escrito aqui, seguir esses valores, para que assim você possa tomar decisões sábias para o resto da sua vida. Vamos orar juntos? Feche aí os seus olhos. Senhor Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pelas verdades da sua palavra que foram ministradas aqui. Eu oro, Deus, para que o coração de cada pré-adolescente ou de cada pessoa que está ouvindo essa aula possa ser como uma terra fértil, Senhor, que vai ouvir essa mensagem e que vai dar frutos, Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe cada um deles. Eu oro para que o Senhor os proteja, Deus, nesse mundo tão maligno. Os proteja, Deus, de todos esses conceitos mundanos que nós estamos vendo se propagar no mundo de hoje, seja na mídia, seja nas redes sociais, que o Senhor os cubra com o teu sangue, Deus, sobre todas essas coisas malignas. Cubra a mente deles, guarda o coração de cada um deles contra essas ideias erradas. Senhor, que eles possam verdadeiramente entender quais são os valores bíblicos, quais são os princípios que o Senhor quer que nós sigamos, para que eles possam justamente seguir esses princípios para o resto das suas vidas. Senhor, que cada vez que eles forem tomar alguma decisão que não for a decisão correta, que o seu Espírito Santo possa alertá-los e que eles possam voltar atrás e fazer o que é certo perante o Senhor. Que o seu Espírito Santo possa os ajudar a tomar todas as decisões e que o Senhor sempre os guie na verdade, Deus, e a tua palavra é a verdade. E que eles nunca, Senhor, se desviem dessa verdade, mas que eles possam se agarrar a ela com todas as forças, Senhor. Dê a eles sabedoria para tomarem todas as decisões que eles precisam na pré-adolescência. Dê a eles, Senhor, sabedoria para lidar com situações que vão confrontar os seus valores, que vão confrontar a sua fé, mas que eles possam ser fortes e terem esse entendimento e essa sabedoria para responder e para não serem influenciados, Deus, por esses pensamentos do mundo. Senhor, guarde eles em todos os lugares que eles estiverem, na escola, em casa, na rua, com seus amigos, em qualquer lugar. Os guarde, Senhor, e que eles possam ser testemunhas de Ti. Que eles possam verdadeiramente ser livres no Senhor, Deus, e experimentar desse prazer e dessa alegria de ser livre em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vou dar um tempinho aí para vocês ofertarem. Tá aparecendo todas as formas de ofertar aí na sua tela. Pix, PicPay, conta bancária, você pode trazer na igreja à noite também. Então, oferta aí e nós já vamos terminar a nossa lição de hoje. Todo mundo ofertou? Então, tchauzinho para adolescentes! Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.